Deus, nós acreditamos nessa vitória que temos no Senhor, Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, fale conosco, queremos, meu Pai, a revelação da Tua palavra, assim como o Senhor teve liberdade de manhã, tarde, meu Deus, que este culto também seja dedicado ao Senhor, para o Teu nome, para o Teu louvor, para que o Senhor, meu Deus, possa fazer maravilhas em nosso meio. Espírito Santo, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração, vamos clamar, vamos invocar o poder de Deus. Mas antes vamos aqui receber esta direção, instrução muito importante para a nossa fé. Quem tem a Bíblia, abra, por favor, em Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo 14. A partir do verso de número 22. Desde ontem, lendo essa passagem, pude buscar em Deus a inspiração da palavra. Deus, de uma forma especial, tem trazido o entendimento, a informação, aquilo que nós precisamos para vencer em 2022. Sendo bênção para todas as pessoas que estão participando. Tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida também. Está ao vivo? Está gravando? Tá. Amém. Vamos falar com o pessoal do YouTube. Nós estamos fazendo mais uma vez um teste, né? Agora eu estou falando direto com você. Aquele dia eu olhei para cá e estava aqui, né? Mas estamos ao vivo aqui na Igreja da Graça, no culto da noite de sexta-feira. Já aproveitando a oportunidade, você pode estar conosco neste domingo agora, às 7 da manhã, como também às 19 horas. Rua Ari Paz Barreto, bem no Grande Cristo Rei, né? Em frente ao cartório daqui do bairro. Você pode estar conosco, de perto e de longe. Essa mensagem vai te ajudar também. Compartilhe, manda para sua família, para os seus amigos. Certamente Deus falará com você. Amém? Vamos lá, igreja, povo de Deus. Vamos lá, abra a Bíblia aí quem não tem, Mateus capítulo 14. O verso de número 22. De manhã eu li o texto, depois voltei trazendo a inspiração da palavra. Eu já quero ganhar tempo, como eu fiz agora à tarde, eu quero já lendo versículos e mostrando para você a inspiração da palavra, que vai ser mais rápido, até mais assim, bem objetivo o nosso culto. Vamos fazer a leitura? Olha o que diz aí, o verso de número 22, Mateus 22, 14, o verso 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Amém. Vamos aqui observar, irmãos, se você puder marcar, vai marcando, que cada versículo tem uma inspiração muito importante para a nossa fé. Antes de tudo, eu quero aqui dizer para você que esse versículo 22 vai completar e trazer uma conclusão de entendimento do verso 24. Né? Claramente, quando a gente lê o 24, nós vamos compreender ainda mais o verso 22. Mas desde já, eu quero enfatizar aqui aonde Jesus, ele dá uma ordem, Jesus dá uma palavra. Jesus fala aos discípulos para atravessarem, né, para o outro lado, outra banda. Inclusive, quem teve no domingo, não é o mesmo texto que eu li domingo. Domingo, se você observar, eu li o texto de Marcos, né? Aqui nós estamos lendo o texto de Mateus, mas a inspiração é diferente, a direção é diferente. Mas o texto parece ser igual, mas não é o mesmo texto. Lembra que eu até pontuei de um retorno até o outro? Jesus estava aqui e disse, passemos para outra margem, né, lá para o outro lado. Veja que aqui Jesus está falando para outra banda, vamos para outro lugar. Lá depois eles chegam em Genezaré. Tá? Mas olha só, o que eu quero aqui enfatizar é que Jesus deu uma palavra, deu uma direção aos discípulos. Veja que é uma ordem de Cristo, que os discípulos entrassem no barco e passassem para outro lugar, e adiante. Amém?
Guarda isso que nós vamos completar o entendimento quando a gente lê o versículo 24. Mas não fica só nisso, irmãos. Eu até falei para a igreja hoje que esse versículo também nos mostra uma palavrinha aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Jesus pediu para eles entrar no barco e ir adiante. Isso aqui, ó. Ir adiante. Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: vá adiante. Amém? Sabe o que eu aprendo aqui inicialmente? Jesus não quer um cristão, Jesus não quer um crente parado. Jesus quer que a gente avance, Jesus quer que a gente vá adiante. Jesus quer que a gente movimente a nossa fé. A nossa fé tem que estar sempre sendo movimentada. Já viu aquela pessoa com a fé paralisada? Aquela pessoa desanimada, aquela pessoa para baixo, é aquela pessoa que está estagnada, está parada. Irmãos, guarda essa informação aqui. A vida cristã não pode ser uma vida estagnada. Nós não podemos ter... por causa das dificuldades, por causa dos problemas, eu estou vivendo assim, quase parando. Tem gente que já parou na caminhada com Deus, parou na fé, pararam no ânimo, vivem desanimado. Tem gente que está parado. Então Jesus vê aqueles discípulos lá, imagino eu, parado. O que Jesus disse? Vá adiante, não fica parado não. Irmão, se você não movimenta a sua fé, se você não movimenta a sua esperança em Deus, se você não movimenta o ânimo, se você não é um cristão que fique movimentando, agindo, você vai estacionar. E estacionando você vai ficar parado e você vai ficar para trás. Então essa palavrinha aqui, ó, Jesus pediu para eles entrarem no barco e para eles irem adiante. Então a vida cristã não pode ser uma vida parada. A gente tem que sempre movimentar a nossa fé. Amém, igreja? Diga comigo, a minha fé precisa ser movimentada todos os dias. Pastor, como é que movimenta a fé? Agindo na fé, se posicionando na fé. Isso é movimentar na fé. Amém, igreja? A pessoa que não age na fé é uma pessoa que a Bíblia diz que a fé é morta. Já viu esse texto? Onde a Bíblia fala que a fé de muitos estão como a fé morta, né? Por quê? Porque falta movimentar a fé, falta agir na fé, falta se posicionar na fé. Então isso aqui me chamou muita atenção. Jesus disse para eles irem adiante. Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você, para a gente se movimentar na fé, se posicionar na fé, agir na fé. Digam graças a Deus. Diga, eu preciso todos os dias da minha vida agir na fé. É o que Jesus está dizendo para nós aqui em cima desse texto, tá? Esse versículo propriamente. Vamos lá, versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para o que, igreja? Para orar à parte, só. Chegando já à tarde, estava ali só. Amém. Outra lição aqui. Jesus dava prioridade à oração e a Bíblia está dizendo que ele despediu da multidão. Ele se distanciou da multidão. Irmãos, isso serve para mim e para você. Se nós queremos comunhão com Deus, se nós queremos uma vida mais profunda, mais firmada na palavra, vai ter momentos da vida que nós vamos precisar. Há uma grande necessidade. Nós precisamos se afastar da multidão. O que representa a multidão, irmãos? As coisas deste mundo, as coisas terrenas, as coisas que muitas vezes vão nos atrapalhar a ter comunhão com Deus. Então, se você quer se aprofundar na fé, se firmar em Deus ainda mais, vai ter momento que você vai ter que fazer o que, igreja? Se afastar da multidão. Porque a multidão, quando você vê onde há um número grande de pessoas, muitos falam ao mesmo tempo. Há muitos falatórios, há muitas vozes, né? Aonde a pessoa, quando ela está diante de uma multidão, ela pode até ter dificuldade em discernir ou até mesmo perceber ou captar a voz de Cristo. E aí a pessoa passa a ouvir outras vozes.
passa a ouvir uma voz diferente, passa a ouvir uma voz que não é a voz de Deus. Então, eu vejo aqui que tem alguns momentos na vida que eu preciso me afastar, eu preciso me separar das coisas terrenas para ficar a sós com Deus. É o segundo entendimento que Deus está nos trazendo. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: vai ter momentos na vida que eu vou precisar me afastar da multidão. O que é a multidão? As coisas terrenas. Você vai ter que se afastar das coisas deste mundo para ficar só com Deus. Amém? Eu até falava assim, irmãos, orar na igreja é fácil. Porque quando um começa a orar, a oração de um vai envolvendo. É como aquela brasa, o carvão, né, com brasa, vai acabar acendendo outro carvão também, que está à sua volta. Mas pega um carvão em brasa e separa ele. Esse carvão vai se apagar. Se ele não tiver ali o próprio fogo nele, né? Então assim também a oração. Orar na igreja é fácil, louvar na igreja é fácil. Irmãos, ler aqui é fácil porque a gente está numa atmosfera, num ambiente que isso já nos envolve a fazer isso naturalmente. Você começa a orar, a oração flui. Você começa a louvar, o louvor flui. Você começa a ler a palavra, a revelação da palavra está fluindo. Mas vai fazer isso sozinho. Vai fazer isso, irmãos, né? A sós com Deus. Tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que sozinho não consegue ter comunhão com Deus. A oração não flui, parece que é aquela oração pesada. Aquele louvor parece que não passa do céu. Né? Deus não recebe. Aquela leitura da palavra, a pessoa leia 10 vezes, não entende nada. O que precisa fazer, igreja? Se afastar das coisas terrenas, das coisas deste mundo, para entender as coisas do alto, as coisas de Deus. Amém, igreja? Então vai ter momentos que nós vamos ter que fazer igual Jesus fez. O que ele fez? Se despediu da multidão, se afastou das coisas terrenas. Para quê, igreja? Para ficar sós com Deus. Para ter o seu momento a sós com Deus. Amém? Vamos lá, continua lendo aí. Agora o verso 24. O 24, como eu disse para você, o 22 completa o 24. Vamos ler o 24 aí. Ó. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos repetir a parte, pelo menos do meio para o final? O barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só, irmãos, por que eu disse que o 22 completa o 24? Porque o 22 a gente vê que Jesus está dando uma ordem, Jesus está dando uma palavra. E os discípulos estão em obediência a Jesus. Quando Jesus disse, olha, saia daqui, passem, vá adiante, vai lá para o outro lado, eles estão obedecendo. Eles saem da posição que estão e começam a atravessar o mar. Só que a palavra aqui está dizendo que no meio do mar, o barco foi açoitado, porque a onda, a tempestade o vento era contrário. Aonde eu quero chegar aqui, irmãos? Veja só, isso aqui é importante você entender isso. Depois você vai compreender o que o Espírito Santo vai falar ao teu coração ainda mais. Você sabe que Jesus disse, no mundo nós teremos as aflições. O versículo 22 está falando que os discípulos estão em obediência. Eles não estão atravessando o mar porque eles queriam atravessar. Eles estão atravessando o mar por obediência à palavra que Jesus deu. Passe para o outro lado. Vá adiante. Tudo bem, vamos obedecer. Vamos fazer o que o mestre está dizendo. E quando eles chegam no meio do mar, o que acontece, igreja? O barco está açoitado, está balançando para todo lado, a tempestade está grande, o vento era contrário. Olha o que Deus quer falar conosco aqui, irmãos. Mesmo em obediência a Deus, nós passamos pela fase da tempestade, que por muitas vezes o vento é
contrário. Depois do culto, teve um irmão que veio falar comigo aqui, agora no culto da tarde, ele disse assim: pastor, ontem eu estava tão mal, estava tão aflito, eu preferi ficar sós, até pedi para minha esposa ficar sós, porque eu estava com a grande aflição no coração. E hoje essa palavra me ajudou, quando eu ouvi isso aqui, aquela aflição foi tirada como foi tirada com uma mão. Ele me contou agora há pouco. O que, irmãos? Às vezes a pessoa coloca na cabeça, porque é crente, porque vem na igreja, porque é obreiro, porque é pastor, não tem vento contrário. Não tem aflição. A pessoa, ela cria algo na cabeça que agora ela está na igreja ou ela está em Deus, que Deus vai colocar ela dentro de uma bolha e vai cobrir ela, dando totalmente o livramento para que nada aconteça na vida dela. E se acontece, irmãos, tem gente que fica para baixo. Onde eu quero chegar? O exemplo de Daniel. Você conhece a história de Daniel? Você já leu Daniel 6? Vamos fazer um resuminho aqui do que fala Daniel 6? A Bíblia diz que Daniel, ele tinha, irmãos, lá tinha 120 presidentes, prefeitos, havia uma eleição lá, e o Daniel começou a se destacar. Ele passou entre os 120, depois ele ficou entre os 3 principais. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente, diferenciado. Se você conhece o texto, você lembra do que eu estou dizendo aqui. O Daniel, ele era fiel a Deus, tinha um espírito excelente, ele temia ao Senhor, ele orava 3 vezes ao dia, ele era, irmãos, um homem dedicado a Deus. Só que no capítulo 6 fala que Daniel foi para onde? Na cova dos leões. Mas Daniel não era fiel a Deus? Daniel não vivia em obediência à palavra? Daniel não orava 3 vezes ao dia? Sim. E mesmo assim, nada disso lhe fez imune diante daquela cova. O que Deus está falando com a gente aqui, irmãos? Não é porque a gente é crente, não é porque a gente é de Deus, que não vai existir lutas, que não vai existir o vento contrário, que não vai existir as dificuldades, os problemas, que não vai surgir aquele inimigo. Deus está dizendo que mesmo em obediência, existe o vento contrário que se levanta contra a nossa vida. E eu tenho que ter maturidade espiritual em saber, irmãos, que mesmo na presença de Deus, esse vento contrário tem se levantado, é que na mesma presença de Deus eu devo permanecer em obediência à palavra. Porque tem gente que é assim, já que não está dando certo, já que eu estou orando, já que eu estou indo na igreja, já que eu estou fazendo propósito, já que eu estou na fé e tem o vento contrário, é melhor sair da presença de Deus. É melhor não ir mais na igreja. Já viu pessoas falarem assim, irmãos? Quanto mais eu oro, parece que mais o mal se levanta. Quanto mais eu busco pela família, parece que pior fica ali o ambiente da família. Alguém já ouviu pessoas falarem isso? Tem até um ditado que é um ditado popular: quanto mais reza, mais assombração aparece. Já ouviu esse ditado, irmãos? É um ditado popular. Então veja que a pessoa, ela cria na cabeça que agora ela é de Deus e que não vai ter dificuldade, não vai ter aflição, o mal não vai se levantar. Engano é a pessoa que pensa dessa forma. Veja que os discípulos estavam em obediência, mesmo assim veio o vento que era forte e contrário. Sabe o que Deus me faz entender aqui, irmãos? Que não é porque eu estou em obediência, que a obediência vai me trazer imunidade, eu vou ser imune aos problemas, às aflições da vida. Nada vai me acontecer de ruim. Irmãos, a gente tem que ter maturidade, saber que mesmo sendo de Deus, Jesus foi bem claro em nos orientar. No mundo nós teremos as aflições. Quando Jesus disse, no mundo tereis as aflições, ele está dizendo, vai ter o vento contrário, vai ter o inimigo que vai se levantar, vai ter a cova dos leões, vai ter a fornalha, vai ter, irmãos, o laço do passarinheiro. Lembra do Salmo 23? Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Um triz para morrer, quase morri.
mas não vai morrer, irmãos. Por quê? Porque Deus está contigo em todos os momentos. Ele não diz isso no Salmo 23? Ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, não tema, eu estou contigo. Né? Ele está com a gente, está conosco. Então, olha só. Ordenou Jesus. Jesus deu uma ordem, Jesus deu uma palavra. Jesus, vamos ser aqui, né? Pediu para eles passarem para o outro lado. E eles obedeceram. Sim, senhor, pode deixar, mestre. Vamos passar para o outro lado. E aí, quando eles estão passando no meio do mar, o que acontece, igreja? O vento forte, o vento contrário, a tempestade. Eles podiam se revoltar contra Cristo, né? Poxa vida, a gente está em obediência e Jesus ainda permite isso acontecer? Poxa vida, olha, para que isso o Senhor permite acontecer? Quantas pessoas que ficam assim, irmãos, querendo colocar Deus na parede? Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não me ajuda? Para com isso, irmãos. Continue em obediência, porque a tempestade que se levantou, mais cedo ou mais tarde, ela vai cessar. O Senhor vai dar um fim a ela. Permaneça em obediência. Permaneça obedecendo a Deus, a palavra. Veja que os discípulos continuaram a sua travessia. Eles continuaram, irmãos, atravessando o mar, continuaram indo adiante. Eles não voltaram atrás por causa da tempestade. Quantas pessoas voltam atrás por causa da tempestade? Voltar atrás é desistir, é retroceder. Tem gente que retrocede no casamento, na vida financeira, retrocede para com os filhos. Tem gente que retrocede na fé, começa a andar com Deus, para de andar com Deus. Tem gente que começa a vir na igreja, para de vir na igreja. Tem gente que, irmãos, volta atrás. Ainda que a tempestade se levante, ainda que o vento é contrário, o que Jesus está dizendo para a gente? Vá adiante. Não para de vir na igreja, não para de servir a Deus, não para de viver a fé, não para de viver o propósito de Deus para a sua vida, por causa da tempestade. Quantas pessoas, irmãos, estão parando, voltando atrás, desistindo, abrindo mão? Não quero mais, não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus, não quero mais fazer, não vou. Tem gente que fica até birrado, né? Bico feito. Não vou. Aí, irmãos, se com Cristo em obediência a tempestade vem, imagina sem Ele. Imagina na desobediência, coisas piores acontecerão. Então, obedeça. Está em obediência? Continue obedecendo. Permaneça indo adiante. Olha a palavrinha aí, ó, adiante. Jesus queria que eles fossem adiante. E quando eles foram, no meio do mar, veio o vento que era contrário. Então diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, quando você vai adiante, quando você está na fé, quando você tem um propósito, diga assim, ó, o vento contrário vai surgir. Diga, o inimigo vai se levantar, mas não retroceda. Não desista. Continue obedecendo, porque essa tempestade vai cessar, vai acabar. Amém, igreja? Então, ficou bem claro, irmãos, que obedecer não traz imunidade. Porque tem gente que fala assim, agora em obediência eu vou estar imune, nada vai me tocar mais, nada ruim vai surgir. Isso aí é o que a gente espera, irmãos, é o que a gente quer. Ninguém quer que o inimigo se levante, ninguém quer que as coisas ruins apareçam, ninguém quer que o mal, né, apareça, ninguém quer, é o que a gente espera, é o que a gente busca. Mas infelizmente o mal, irmãos, ele é o nosso adversário. A Bíblia mesmo nos ensina, irmãos, que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, só esperando para quê, igreja? Para tragar, para destruir a nossa vida. É um vacilo meu, um vacilo seu. É algo, irmãos, que, né, seja pouca coisa, é o que o diabo precisa para acabar com a nossa vida, para destruir a nossa vida por completo. Isso é uma tempestade.
Isso é uma adversidade, uma ação maligna. Mas ainda que o mal se levante, ainda que o diabo se levante, ainda que a tempestade se levante, eu preciso continuar indo adiante. Eu preciso continuar em obediência a Deus. Porque, irmãos, melhor é obedecer do que sacrificar. Então permaneça na obediência. Amém, igreja? A obediência de Daniel. Daniel era obediente a Deus. A fidelidade de Daniel. Os 3 momentos de oração que Daniel tinha, fez dele imune à cova. Daniel foi livre dos leões, mas não da cova. Entende? Deus, irmãos, nos livra do pior. Tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus até permite acontecer. Se você lê o apóstolo Paulo falando, Deus fala assim através do apóstolo, dizendo assim que nenhum mal, nenhum peso, nenhum fardo a gente carrega sem a gente poder suportar. Se a gente tem passado por provas, por lutas, é porque a gente suporta e a gente tem condição de vencer. Amém, igreja? Você tem condição de vencer, porque a sua capacidade vem de Deus. E Deus te vê como capaz para vencer qualquer batalha, qualquer dificuldade. Então, isso aqui me fez entender, irmãos, que obediência, fidelidade, oração, não vai me trazer imunidade diante das tribulações, das lutas, das aflições. Porque Jesus foi bem claro, no mundo tereis as aflições. Pronto, acabou. Seja crente ou não crente, seja pessoa da igreja ou fora da igreja, vai ter aflição. Nesse mundo vai ter aflição. Então isso aí é para todos. Como diz, né, o sol, ele brilha para todos, para o crente, para o católico, para o ateu, para todos. A chuva quando cai, cai para todos. Assim também as aflições, ela existe para todas as pessoas. Agora, irmãos, na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora da tempestade, eu preciso estar em obediência à palavra. Esse é o segredo que vai me fazer vencer a tempestade. Ficou bem claro aqui, irmãos? A oração, aqui a santidade, a comunhão, a gente vê aqui, né, a fidelidade, a obediência, nos traz imunidade. Sabe o quê? Sabe sobre o quê? Sobre o pecado. Aí sim, sobre o pecado. Aí, irmãos, a gente está realmente imune. Né? O pecado não tem vez contra a nossa vida quando estamos em obediência à palavra, quando estamos em santidade, quando estamos temendo a palavra. O pecado, mas as lutas, mas as aflições, as lutas, as tempestades, ninguém está imune. Né? O Daniel não esteve imune diante da cova. Mesmo com oração, santidade, fidelidade, obediência, Daniel foi para onde? Na cova dos leões. Os amigos dele, os 3 lá, lembra dos 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. Também homens obedientes a Deus. Irmãos, o rei levantou uma estátua de ouro e falou bem assim, ó, quando qualquer instrumento tocar, todos devem prostrar e adorar essa imagem de ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego falou, negativo. Não vamos adorar, porque nós não adoramos a imagem, a escultura, nós não adoramos a outros. Isso mostra a obediência a Deus. Mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego obedecendo a Deus, eles ficaram imunes à fornalha? Aonde eles foram parar, igreja? Mesmo em obediência, onde eles foram parar? Na fornalha de fogo. Então, eu estou aqui, irmãos, preparando você para a batalha. Porque eu não posso chegar para você e falar assim, ó, a partir de hoje você na igreja, nenhum mal te sucederá. É o que a gente espera. Mas eu estou te preparando, irmãos, que ainda que o vento seja contrário, o Senhor está contigo nessa caminhada da fé e esse vento vai cessar. Porque é muito fácil eu dizer para você, ó, a partir de hoje o inimigo não vai te trazer mais nada de sofrimento. Em parte, irmãos, isso aí é empolgante. Olha, glória a Deus. Mas e na hora da batalha, irmãos, quando o inimigo vem, se levanta, e aí? Ah, mas o pastor não disse isso, aquilo?
Não é verdade, irmãos? Então a palavra de Deus, ela nos prepara. E hoje Deus está nos preparando para o campo de batalha, para as lutas do dia a dia. Quando a gente está indo adiante, quando a gente está diante do propósito, quando a gente está diante daquilo que Deus colocou a gente para fazer, nós temos que estar, irmãos, com uma maturidade espiritual, sabendo que pode ter tempestade, pode o inimigo se levantar, pode Satanás ficar revoltado, mas isso não vai me fazer retroceder. Isso não vai me fazer voltar atrás. Por quê? Porque eu tenho um lugar a chegar. Veja que eles tinham um lugar a chegar, ir adiante. Eles estavam com um foco, eles estavam já determinados chegarem aonde Jesus havia dito para eles chegarem. Amém? Diga isso para a pessoa que está perto de você, marca aí se você não marcou, é importante a gente, né, fazer algumas marcações aí. Olha para a pessoa que está perto de você, diga assim: mesmo em obediência, em fidelidade, mesmo temendo a palavra, vai ter momentos na vida que a tempestade vai surgir. O vento contrário vai vir. É ou não é verdade, irmãos? É o que a gente está aprendendo. Mas e aí? O que eu devo fazer? Continuar obedecendo a Deus. Continuar sendo fiel a Deus. Continuar temendo a Deus. Irmãos, não volte atrás. Não desista. Não pare. Ainda que você vê muitas pessoas desistindo da caminhada com Deus, ainda que você vê muitas pessoas que desistiram da igreja, do ministério, da fé, né? Não fica olhando para a multidão, não olha para as pessoas, fique focado em Deus. Aí tem pessoas que você fala assim: mas olha, o fulano, o ciclano saiu da igreja. Não, eu não vou sair da presença de Deus. Eu não vou sair da onde Deus me colocou. Porque eu tenho que estar focado, irmãos, porque se eu perder o foco, certamente eu vou querer desistir, certamente eu vou querer voltar atrás por causa do que, igreja? Da tempestade. Por causa do vento que é forte e que é contrário. Então eu vejo aqui que os discípulos permaneceram firmes. Como que diz aí o versículo 24? Vamos ler mais uma vez aí, ó. Isso aqui, se você entender realmente o verdadeiro sentido desse versículo, você vai ver, irmãos, o quanto eles permaneceram ali firmes, né? E o barco já estava no meio do mar, porque eles queriam? Era a vontade deles? Não. Eles estavam ali no meio do mar por causa do que, igreja? Obediência a Cristo. Porque Cristo que mandou eles passarem para o outro lado. Então eles não estavam ali porque eles queriam. Eles estavam ali por obediência. Por isso que eu falei que o 24 completa o 22. Jesus deu uma ordem e eles estão obedecendo aquela ordem. Aí veja só, no meio do mar, olha o que aconteceu aí. Açoitado pelas ondas estava o barco. Imagina aí um barco açoitado pelas ondas, balançando, né? Imagina aí, irmãos, aquele barco, a água entrando dentro do barco, aquela tempestade fazendo quase o barco virar. Imagina, tenta imaginar, assimilar isso, o que eles estavam passando, porque o vento era contrário. Então, no meio da travessia, no meio da caminhada, eles estavam passando pela pior fase daquela caminhada. Mas em nenhum momento, eu já li, não sei se você já leu, em nenhum momento eles disseram: vamos voltar atrás, vamos desistir, vamos desobedecer a Cristo. Em nenhum momento você vai encontrar isso na Bíblia. Veja que, irmãos, se não está escrito é porque eles decidiram: vamos permanecer firmes. O vento é contrário, a tempestade é grande, o barco está quase virando, mas vamos permanecer firmes, obedecendo, fazendo aquilo que Cristo mandou fazer. Permaneça na palavra que Deus te entregou, ela vai se cumprir. Custe o que custar, ainda que a tempestade se levante, ainda que o vento seja contrário, o que vai prevalecer na sua vida
é a promessa de Deus. Amém? Vamos lá, continua aí, versículo 25. 25 diz assim: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu vou começar o versículo de trás para frente, esse 25. Quero pontualizar aqui primeiro a parte final. Jesus estava caminhando por cima do mar. Quando eu li isso aqui, eu entendo, irmãos, que existe dois tipos de pessoas, dentro da igreja, fora da igreja. Dois tipos de pessoas existem nesse mundo. As pessoas que estão por cima do mar, que está por cima da tempestade, e aquelas pessoas que estão por baixo, que são vencidas pela tempestade. Quem você tem sido? Você tem vencido a tempestade ou a tempestade está te vencendo? Para refletir. Jesus está por cima do mar, certamente, irmãos, ele está por cima da tempestade. A tempestade não está vencendo o Cristo. Mas lá dentro do barco, os discípulos estavam, irmãos, açoitados, a tempestade estava forte. Jesus estava fora, né? Mas lá dentro do barco a tempestade estava forte. Os discípulos estavam numa tempestade. E aquela tempestade estava vencendo eles. Isso me faz entender dois tipos de pessoas que existem nesse mundo. As pessoas que vencem a tempestade e as pessoas que são vencidas pela tempestade. Até aqui, irmãos, quem você tem sido? Se as tempestades da vida te venceu por muitas vezes, a partir de hoje, Deus quer te colocar para vencer todas as tempestades que aparecerem, que surgirem, que vir contra você. Amém, igreja? Se nessa vida, muitas vezes a tempestade te venceu, hoje Deus te faz sair daqui hoje por cima da tempestade. As tempestades da vida não vai te vencer mais, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode assumir essa palavra comigo? Diga assim comigo: a partir de hoje, nenhuma tempestade vai me vencer mais nessa vida. Amém? Nessa vida, o inimigo pode já ter te vencido, o mal pode ter te vencido, a enfermidade pode ter te vencido, o inimigo, a depressão, a angústia pode ter te dominado, mas a partir de hoje é você que vai dominar, é você que vai estar por cima da tempestade, é você que vai estar, irmãos, vencendo a tempestade para a glória de Deus. Amém, igreja? Eu já tomei posse, não sei se você recebeu. Se por vezes nessa vida a tempestade me venceu, a partir de hoje ela não me vence mais, porque a partir de hoje eu faço parte daqueles que vencem a tempestade. Jesus estava por cima do mar, estava vencendo a tempestade. Cristo venceu a tempestade. Nós também podemos vencer. Amém? Então isso aqui me chamou muita atenção, por isso que eu comecei por baixo, para mostrar para você, primeira parte final, que assim como Cristo estava por cima do mar, que ele estava vencendo a tempestade, eu e você também podemos vencer qualquer tempestade nessa vida. Amém? A parte inicial. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Amém. Vou dividir essa parte inicial em duas partes. Olha só. Quarta vigília. Você já ouviu falar dessas vigílias que a Bíblia traz? As vigílias, elas eram divididas de 3 em 3 horas. A primeira vigília começa às 18 horas. Mas a Bíblia está dizendo que ele estava na quarta vigília. Vamos fazer a conta aqui de horário só para você entender, irmãos? Se a primeira vigília começa às 18 horas e cada vigília são 3 horas, então imagina comigo aqui. A primeira vigília era das 18, aí contava 19, 20 e 21. Primeira vigília. A segunda vigília, 22, 23, 24, meia-noite. A terceira vigília, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. A Bíblia está falando da quarta vigília. Quando é que começava a quarta vigília? 3 da manhã. Aí ia 3, né? 4, 5 e 6.
Então essa última vigília, a quarta vigília, ela dava-se por tempo das 3 às 6. O que eu quero dizer, irmãos, tem tradução, tem palavra que fala assim, a última vigília. E isso me chamou a atenção. O fim da vigília, o final da noite, Jesus veio aos discípulos. Coloca aquela tradução que a gente está. Pode ser essa mesma, ó. Jesus foi até eles. Repita comigo, irmãos. Jesus foi até eles. Quando é que Jesus foi até eles, igreja? Na quarta vigília. No final, guarde isso. No final, Jesus foi até eles. Na última hora, veio Jesus para salvar, para socorrer aqueles discípulos que estavam diante da tempestade que era contrária. Vamos entender aqui? Não sei se você já passou na vida, irmãos, por situações que você diz assim, não tem mais o que fazer, é caso perdido, é impossível, não tem mais saída, não tem escape. Quando muito acontece isso, quando é uma enfermidade, a pessoa está no leito, a pessoa está já no seu último estado, o médico fala assim, ó, os últimos dias de vida. Irmãos, é nessa hora que Jesus também pode ir até essa pessoa e mudar totalmente aquilo que o médico diz. Né? Diante de um casamento que talvez esteja perdido, quantas são as pessoas que falam assim, meu casamento acabou, já está nas últimas, é só o divórcio, estou aguardando isso. Às vezes não é o casamento, mas a vida financeira. Pastor, vida financeira está nas últimas. Está difícil, está complicado. Irmãos, não sei se você está compreendendo, eu não sei o que você tem passado, mas se está em último estado, se está nas últimas, assim como Jesus foi até eles, Jesus, ainda que para você é a última saída, Jesus também vai te socorrer. Diga glória a Deus, diga Jesus vai vir me socorrer. Ele vai te socorrer. Está nas últimas. Não tem o que fazer. Fugiu do seu controle. O que você podia fazer, você já fez. Não se preocupe. Jesus veio na última, né, até aqueles discípulos. No último momento, na última hora, naquele último, né, vamos dizer assim, na última vigília, no último, né, minuto, Jesus veio socorrer aqueles discípulos. Talvez você tenha passado por alguma fase que talvez esteja nas últimas. E Jesus está dizendo, irmãos, Deus está nos confirmando na palavra, Ele vai te socorrer. Ainda que para você seja a última hora, seja o último momento, ainda que para você seja a última palavra, Ele vai te socorrer. Amém, igreja? Diga isso para a pessoa que está perto de você, diga assim, Jesus vai te socorrer. Ainda que você esteja nas últimas. Amém? Nas últimas no quê, pastor? Tem gente que está nas últimas de ânimo. O ânimo está nas últimas. Tem gente que está, irmão, sem força, está nas últimas, a força acabou. Tem problema não, você pode estar nas últimas, Jesus vai te socorrer. Ainda que você esteja nas últimas. Eu fiz questão de mostrar isso, irmãos, a quarta vigília. Veja que a gente leu a quarta vigília. Volta aquela tradução, por favor. Aqui a gente está vendo, né? Essa aí fala por volta das 3. Mas a quarta vigília. O que é a quarta vigília? A última vigília, né? O último momento. Jesus foi até os discípulos. Ele dirigiu, olha, leia comigo. Dirigiu Jesus para eles. Jesus também vai se dirigir a você. Jesus também vai se dirigir à sua família que está nas últimas, né? Jesus vai dirigir, irmãos, ao seu casamento que está nas últimas. Jesus vai até você, vai até essa pessoa para socorrer. Diga glória a Deus. Eu creio, irmãos. Tomei posse, né? Vamos crer nisso também. Tem algo que está nas últimas? Tem problema não. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Continua lendo aí. Verso de número... Vamos pular aqui, vamos já para o 28. Olha o 27, irmãos.
quando a gente está nas últimas, eu até falei isso de tarde, não podia deixar de falar aqui para você. Quando eles estavam lá nas últimas, por que eu falo que estavam nas últimas? O vento era contrário, era forte, o barco estava quase virando. Eles iam morrer, irmãos. Então, como diz, no último minuto, Jesus veio para salvar eles. Jesus veio para estender as mãos para eles. E olha só, quando Jesus chega ali para socorrer aqueles discípulos, para repreender aquela tempestade, a tempestade cessar, eu percebi que Jesus ele deu uma palavra e disse aqui, ó: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não posso deixar de dizer isso para você. Talvez você pode estar nas últimas também, esgotado, no seu limite. Sempre vai existir uma palavra de Deus para te levantar. Sempre Deus vai ter uma palavra, irmãos, para te fortalecer. Sempre Deus vai ter um recado para te colocar para cima. Amém, igreja? Porque tem gente que fala assim: Deus não fala mais comigo. Deus não tem mais o que fazer na minha vida. Tem sim. Você pode estar perdido, você pode estar nas últimas, você pode estar quase morrendo. Jesus veio para eles e falou. Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha a palavra do Senhor para aqueles homens que estavam nas últimas, né? Então, aqui me chamou a atenção, irmãos, que ainda que a gente esteja na pior fase, no pior momento, contra a pior tempestade da vida, sempre vai existir uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Vamos lá. Agora o versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro fez o que, igreja? Descendo do barco. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém. Nesses dois versículos aqui, eu digo para você, irmãos, que nós precisamos descer do barco. Para descer do barco, nós precisamos ter iniciativas. Veja que Jesus chamou Pedro. Vem. O Pedro podia ficar lá ainda em cima do barco. Ele podia ficar como estava. Mas ele teve uma iniciativa para fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Eu estou fazendo essa aplicação aqui, irmãos, levando para o lado do seu sonho, do seu projeto, daquilo que você tem para 2022. Se você não sair do barco, se você não tiver iniciativa, vai entrar mês, vai entrar ano, vai sair ano, seu sonho não vai ser realizado. Seus projetos não vão sair da sua cabeça, do seu coração. Aquilo que você deseja, irmãos, vai ser somente um desejo, não vai se cumprir. O que Deus está dizendo para nós aqui nessa palavra, irmãos, é que se eu quero que os meus sonhos sejam realizados, eu tenho que ter iniciativa. Há 2 semanas atrás eu até falava sobre dar o pontapé inicial, é começar a fazer algo. Tem gente que fica esperando as coisas acontecerem. Irmãos, nós temos que agir. Veja que Jesus chamou Pedro, mas se ele não tivesse agido, se ele não tivesse tido uma iniciativa, ele iria continuar dentro do barco, mesmo Jesus tendo chamado ele para fora. Tem gente que está preso dentro do barco porque não tem iniciativa, porque não dá o pontapé inicial. Irmãos, é o que Deus está falando, para realizar o seu sonho. Não fica com medo, não. Não fica com aquela insegurança. Será o que vai acontecer? Será como vai ser? Não fica procurando saber como vai ser, só creia que vai se cumprir. Às vezes a pessoa fica procurando saber como que Deus vai fazer. Como que o meu sonho vai se realizar? Como que o meu projeto vai dar certo? Se você fica assim preocupado, irmãos, você não está confiando em Deus. Confie. Apenas tenha iniciativa. E faça aquilo que Deus está mandando fazer.
Veja que Jesus mandou, vem, sai do barco, vem. E o que o Pedro fez, igreja? E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele foi. Nós precisamos ir. Porque se não for, as coisas não vão mudar, as coisas não vão dar certo, o sonho não vai se realizar. Aí mais um ano que vai acabar e nada de diferente aconteceu na sua vida. Nada de realizar os teus sonhos. Irmãos, eu falei no culto da tarde isso aqui, eu peguei para mim, falei para a igreja que você possa também pegar. Quando eu falo pegar, é tomar posse, é assumir no coração. Irmãos, não podemos terminar esse ano sem o sonho se realizar. Não podemos terminar esse ano sem a realização dos nossos projetos, o cumprimento, o desejo do nosso coração. Talvez não seja o seu caso, mas tem gente que entra ano, sai ano, irmãos, não sai do papel o sonho dela, não sai da mente aquele projeto, não se cumpre nada. É hora de você assumir. Eu acredito dessa forma. Deus está nos moldando, nos fazendo entender, irmãos, que esse ano tem que acontecer. Vai acontecer. E só vai acontecer se eu tiver atitude, se eu tiver iniciativa. Se você ficar do jeito que está, nada de diferente vai acontecer. Pedro teve que sair do barco para andar por cima das águas. Um feito que só tinha acontecido com Cristo. Mas ninguém, a não ser Jesus e Pedro, não existe outra história. Já viu alguém falar que alguém andou sobre a água? Talvez o seu sonho, irmãos, é algo que você diz assim, nunca vi ninguém sonhar o que eu estou sonhando. Talvez aquilo que está no seu coração, irmãos, você fala assim, mas será? Cuidado, essa palavra será é dúvida, é incerteza. E Deus não age na incerteza, Deus não age na dúvida. Deus se manifesta na fé. Deus opera na fé. Quando estamos na fé, Deus opera. Agora, quando há dúvida, Ele não opera. Tá, igreja? Então, que você possa assumir no teu coração de ter iniciativas para o seu sonho neste ano se realizar. Amém? Vamos terminar aqui? Aí a Bíblia fala, irmãos, que depois dele ter iniciativa, olha o erro do Pedro. A gente aprende com o erro de outros. Que você possa aprender com o erro do Pedro aqui, ó. E sentindo o vento forte, o Pedro teve medo. E por ter medo, por ter tirado o seu foco de Jesus, da palavra, o que aconteceu com Pedro, igreja? Começou a ir para o fundo. O Pedro começou a afundar. Aí ele logo pediu socorro, pediu ajuda. E aí a Bíblia fala assim, né? Socorre-me, ajuda-me. E o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Ele pedindo para o Senhor, salva-me, socorre-me. No verso 31 diz assim, logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento cessou, né? Aquela tempestade foi controlada. Então se aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Eles chegaram aonde Jesus queria que eles chegassem. A palavra final aqui, irmãos, até um complemento de domingo. Quem teve aqui ouviu isso aqui domingo. Diga assim comigo, eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Talvez, irmãos, você nunca imaginou chegar, ter, possuir, conquistar coisas grandes. Talvez você nunca imaginou isso. Mas Deus quer te colocar diante dos grandes, diante dos poderosos, diante dos prósperos, diante dos bem-sucedidos. Coisas que por muitas vezes você nunca pensou estar lá.
Esses discípulos nunca imaginaram fazer o que Jesus tinha pedido para eles fazerem. E a Bíblia está dizendo aqui, no outro versículo, né? No versículo aqui, ó. E tendo passado para outra banda, tendo chegado do outro lado, eles chegaram aonde Jesus queria que eles chegassem. Lembra do dedo profético? Vamos profetizar? Olha para alguém perto de você, aponta o dedo indicador, diga, olha dentro dos olhos azuis, né? Os olhos verdes. Olha aí, irmão, profetiza, diga assim, ó, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Ainda que a tempestade se levante, ainda que o vento seja contrário, diga assim, nada vai impedir de você chegar em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando você diz amém, você está dizendo, assim seja, assim será, eu creio em nome de Jesus. Eles chegaram, você, eu, nós também vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Talvez você nunca imaginou, nunca pensou, você talvez nunca desejou, mas Deus vai fazer você chegar onde Ele quer que você chegue. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Veja que a cada versículo, eu tentei aqui resumir, confesso a você que isso aqui até uma mensagem para domingo, uma mensagem que a gente pode ter até um tempo maior, né? Mas eu tentei aqui resumir, eu acredito que deu para você entender de uma forma resumida e que a gente possa fazer a aplicação, porque não basta ser somente ouvinte. Só ouvir, irmãos, não vai resolver nada. Se você só ouvir e ir embora, sua vida não vai mudar. Você ouviu, agora pratique aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, para que aquilo que Deus tem diante dessa palavra venha dar muitos frutos na sua vida. Amém? Fique em pé, vamos fazer a oração. Eu vou terminar a transmissão aqui, estamos ainda ao vivo, depois você compartilha esse link, depois eu vou mandar também na linha de transmissão, manda para sua família. Lembrando a todos que neste domingo, o último domingo de janeiro, às 7 da manhã, às 7 da noite, nós teremos aqui a consagração dos olhos, do ouvido e da boca. Nós vamos consagrar os nossos feitos para que todos os nossos planos sejam bem-sucedidos, diz a palavra de Deus. Você que não veio hoje, sexta-feira, na igreja, venha domingo, esteja conosco. Rua Ari Paz Barreto, número 2205, a Grande Cristo Rei, você de perto de longe, vai valer a pena você vir e estar recebendo de Deus a palavra que já está no meu coração para liberar para você. Traga um amigo, traga um familiar, traga uma pessoa que precisa ser marcada para que este ano você possa contemplar. Provérbios 16, 3. Consagra os teus feitos a Deus, as tuas obras, e todas as suas obras, seus planos, seus sonhos serão realizados, diz o Senhor, diz a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você de casa, fique na paz do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Estamos